Como pessoas iniciantes na programação, uma das ferramentas que pode nos dar segurança em quase toda a linha de código que a gente escreve são os testes unitários. Além disso, o mercado espera que a gente advogue pela qualidade nos nossos projetos, no nosso código. Por isso, em entrevistas de emprego costumam perguntar: você tem familiaridade com testes unitários? E para você que está estudando React, esse vídeo vai te ajudar a responder essa pergunta com um sim bem grandão. Mas antes da gente ir para a mão no código, deixa eu te contar. Testes unitários são testes feitos para pequenas partes isoladas do seu código, como classes, funções e por aí vai. E a gente realiza testes unitários justamente para garantir a qualidade do nosso código. Dentre tantos benefícios que nos gera criar testes unitários, eu vou destacar 3 agora. Encontrar e corrigir bugs, otimizando o tempo da pessoa QA, aumentar a confiabilidade da sua aplicação e servir como documentação. Agora eu vou te contar sobre as ferramentas que a gente vai utilizar daqui a pouquinho no tutorial. A gente vai usar o Jest, que funciona como um ambiente para rodar os nossos testes, e se você ainda não ouviu falar sobre ele, olha o que a própria documentação diz. Jest é um poderoso framework de testes em JavaScript e focado na simplicidade. Já na hora da criação do teste, a gente vai ali simular como se fosse uma pessoa usuária. Então a gente vai usar o React Testing Library para a gente fazer isso. E como de costume, se você também não conhece o React Testing Library, vamos ver aqui o que a documentação diz sobre ele. É uma família completa de pacotes de testes, onde a gente consegue fazer testes centrados no comportamento da pessoa usuária. Já para o setup e configuração ali do ambiente para a gente criar os testes, a gente vai usar ali uma mágica chamada Create React App. Você já deve conhecer, né? Então, quando a gente cria um projetinho com esse boilerplate, esse pacote ali já meio pronto, já vem alguns testes criados, alguns testes ali inicial, porque já vem também ali com uma página inicial, que tem aquele logo do React que fica rodando e aquele link. Então já vem um teste unitário comprovando que aquela telazinha ali foi feita da melhor forma possível. Então a gente vai aproveitar essa configuração para criar os nossos próprios testes. Vamos nessa? Enquanto o meu projeto está sendo criado aqui, ó, com Create React App, deixa eu te contar uma coisa. Esse repositório aqui vai ficar na descrição do nosso vídeo. E outro ponto para quem é esse primeiro tutorial? Ele tem alguns pré-requisitos, tá? Para você conseguir fazer, não ficar assustada, não ficar desmotivada. Quais são esses pré-requisitos? Então, é para quem está estudando HTML, CSS, JavaScript. É para quem já viu, né? Já tem uma base aqui desses 3 tópicos. É para quem já está estudando React, já criou as primeiras aplicaçõezinhas, já fez ali projetinho estudando, certo? E é para quem deseja iniciar nos testes em aplicações React. Então, se você não tá com essa fase aqui, se você ficou assustada quando eu mostrei aqui, ó, o meu terminal, criando aqui meu projeto, então eu te recomendo fortemente que você pause esse vídeo, saia dele. No futuro vão ter próximos conteúdos onde eu vou compartilhar ali o iniciozinho de programação para pessoas que ainda não são programadoras, certo? Como HTML, CSS, JavaScript. Mas esse tutorial é para quem já está nessa fase aqui. Tudo bem? Então, você que ficou comigo, vamos lá. Qual o projeto que a gente vai criar? Essa aplicaçãozinha aqui básica, tá? Então, a gente vai criar essa aplicação com foco nesses casos de testes. Então, o tutorial se baseia na criação dos casos de testes. Primeiro, eu mostro para você ali como é que se lê um teste, quais são os requisitos e setup, configurações para criar testes em aplicações React. E a gente vai criar aqui nossos primeiros casos, tudo bem? E quais são os cenários que a gente vai cobrir? Justamente quando a tela carrega, se todos esses componentes aqui, esses elementos, eles estão renderizando corretamente.
A gente vai verificar se essa imagem ela está acessível com o alt text, né, o nosso texto alternativo. A gente vai ver também se o input funciona capturando aqui, ó, o texto digitado. E depois a gente vai fazer aqui a verificação, né, o caso de teste, para se quando eu digitar aqui um nome, se renderiza corretamente aqui embaixo. Tudo bem? Vamos nessa então. Eu já abri aqui meu projeto no VS Code, ele acabou de ficar pronto. E tá tudo aqui como o Create React App trouxe pra gente, né? Então ele já trouxe aqui dentro da Node Modules as bibliotecas que a gente precisa aqui como setup inicial para criar testes com React, que é o Jest e o React Test Library. Além disso, ele trouxe também aqui dentro da SRC, ó, o Setup Testes, onde ele traz aqui de dentro do Testing Library, ele traz aqui pra gente o Jest DOM, que justamente é uma ferramenta aqui criada pelo time do Testing Library, que é para fazer com que exista uma renderização, entre muitas aspas, tá? Dentro do ambiente Node. Então, existem ali os nós do HTML, eles estão ali sendo renderizados, entre aspas, dentro do ambiente de testes que é em Node, certo? Isso já está configurado, a gente não mexe. Ele traz também aqui já no package.json o nosso script de testes para a gente conseguir rodar os nossos testes. Ele traz aqui as dependências que a gente vai precisar utilizar, certo? Então, eu não preciso me preocupar com o setup inicial. Isso é muito importante para quem está iniciando os estudos, né? Isso faz a gente quebrar muita cabeça. Então, vamos aproveitar aqui que o Create React App traz para a gente essa configuração inicial para a gente já começar a testar, certo? Outra coisa também importante de falar é que já vem aqui, ó, um primeiro arquivo de teste criado, junto com aquele componente do app que vem um link, certo? Então, ó, já existe esse componente aqui, esse teste aqui. E para o Jest entender que existem testes na sua aplicação, aqui dentro do seu projetinho, ele procura por arquivos que tem aqui a extensão .test.js ou .spec.js, certo? É importante te falar isso também. Agora, eu vou ler aqui para você que arquivo é esse, como é que cria esse teste, o que é isso, né? Primeira coisa, não se assuste, eu vou ler e depois a gente vai criar os nossos testes aqui do nosso tutorial juntas, tá? Primeira coisa, ele está importando aqui de dentro do Testing Library, né, dentro do React, do Test Library, o render e o screen, certo? Ele está trazendo aqui também, ó, o componente que eu vou testar, que é o app. E o componente, o que é? É uma função, né? Então, se é uma função, é uma unidade de código, então eu posso fazer teste unitário, certo? Aqui, o que é um teste, né? É uma função chamada teste, que recebe, ó, 2 parâmetros. Uma string, que me dá a descrição do que eu estou testando, e uma arrow function, que vem aqui, ó, com o meu teste de fato realmente dentro dela, certo? Dentro desse bloco aqui de código. O que é que está acontecendo aqui, né? Então, dentro do Testing Library, eu estou pedindo aqui, Testing Library, renderiza aqui para mim naquele seu ambiente de testes, né, no Node, cria os nós aqui do componente app. Agora, faz o seguinte, Test Library, olha nesse componente, né, nessa renderização no ambiente de testes, olha nos nós, se você pega o texto, né, get by text, se você pega o elemento pelo texto, que tem ali learn react, aí eu uso aqui a palavra reservada expect, que serve para a gente dizer o que a gente espera que aconteça nesse teste. Então, eu espero que esse elemento esteja na tela, esteja no documento, esteja aqui nesse ambiente, certo? Beleza, já abri aqui meus terminais, então eu abri 2 terminais, um para eu rodar o projeto como veio criado pelo React e outro para eu rodar aqui os nossos testes, tá? Então, quando eu dou aqui meu yarn teste, o Jest vai procurar, que vai rodar o script, né? E vai procurar aqui dentro os arquivos com a extensão .test.js, tá?
Ele está aqui perguntando, quais testes você quer, né? Quais arquivos você quer que eu olhe? Eu vou pedir, olha, roda todos os testes. Então, eu escrevo A aqui para isso. Ele procurou, ele encontrou todos que tem essa terminação e está aqui rodando. E a gente espera aqui que passe, porque ele está encontrando o texto Learn React dentro do meu app, certo? Agora, eu vou rodar o meu projeto aqui com Yarn Start, para ele aparecer no navegador aqui para a gente dar uma conferida. Prontinho, ele já rodou aqui ó, no meu navegador e ele está realmente olhando lá nos nós do DOM que foram criados dentro do ambiente de teste ali no Node. Ele está olhando se tem o texto Learn React, né? Simulando aqui como se existisse essa renderização aqui que está acontecendo no meu navegador. Tudo bem? Então aqui, ó, além de passar aqui dessa forma, com essa barra UI, eu posso passar com aspas, mas verifique bem, ó. Quando eu passo aqui a string com aspas, eu espero que falhe. Por que ele vai falhar? Porque olha aqui o que ele diz, olha, aqui dentro do ambiente de testes, eu estou aqui renderizando os nós, ó, estou trazendo aqui, montando os nós, e eu estou achando aqui o texto Learn React com L maiúsculo e R maiúsculo. Só que você está me dizendo aqui, ó, que é L minúsculo e R minúsculo. Então, o que é que isso garante pra gente? Que a gente pode aqui justamente ter atenção se o conteúdo está passado da forma correta, da melhor forma possível. E já fica aqui documentado, certo? Agora, a gente espera que passa. E aí, ele passou. Tudo bem? Vamos recapitular, então? Para que serve aqui o teste? O teste serve para criar um caso de teste, é um método ou uma função que recebe 2 parâmetros, que a primeira é uma string que nos conta o que é esse teste que a gente está fazendo. O segundo parâmetro é uma função onde realmente vem aqui o nosso caso de teste, certo? E nesse caso aqui, está testando se o texto Learn React está aparecendo ali na tela. Tudo bem? O que é esse expect aqui? Ele é uma função global integrada do Jest que serve para a gente descrever o que a gente espera com o resultado ideal para esse nosso teste. E aí é muito interessante falar que ele nos ajuda aqui juntamente com esse to be in the document, né, que é um matcher, vou falar dele daqui a pouquinho, ele nos ajuda aqui com a mensagem de erro. Quando a gente erra alguma coisa, é ele com esse matcher, com essa função aqui, que nos mostra, né? Ele mostra aqui pra gente como é que tá sendo recebido e o que é que a gente estava realmente esperando, certo? Então, esse screen aqui, o que ele é? Ele vem aqui de dentro do Testing Library e ele nos permite visualizar a tela. Então, a gente consegue, a partir daqui, encontrar os nós que vão vir aqui pro DOM, né? Então, essa simulação dos nós a gente consegue fazer aqui com o nosso screen. É como se fosse ali o window lá no... ou document lá no HTML, né? Aqui no nosso ambiente de testes. E aí, o render, o que ele faz? Ele é esse método que renderiza nosso componente no ambiente de testes, certo? Não é que renderiza realmente, como eu falei. Ele tá ali simulando a criação dos nós no nosso ambiente de teste, tudo bem? E o que é esse getByText aqui? Ele é um dos muitos tipos de métodos que a gente tem para encontrar um elemento, para buscar um elemento, para trazer esse elemento aqui nos nossos nós, certo? Do Jest. E o que é o to be in the document? Como eu falei, é uma função matcher que faz justamente o casamento ali entre... e a comparação, né, entre o resultado que a gente está esperando aqui dentro com o que está, por exemplo, aqui aparecendo na tela, ou com o que está sendo recebido, digamos assim, né, o que a gente espera e o que está realmente sendo recebido ali quando o Jest DOM monta o nosso componente no ambiente de testes, certo? E aí, eu sei que é tudo muito abstrato. O que é isso de montar o componente no ambiente de testes? É justamente tudo que acontece por debaixo dos panos
quando a gente está aqui testando os nossos componentes no React. Tudo bem? Vou fazer a minha mágica então, né? Já que eu vou disponibilizar para você toda a parte ali de CSS e da criação da nossa paginazinha como um todo, e o foco não é a criação de um componente, mas sim como testar esse componente, eu vou fazer minha mágica aqui e colocar o componente na tela. Já todo estilizado. Tcharam! Minha mágica está feita aqui. Esse é a nossa aplicaçãozinha, tá? Já estilizada. E, basicamente, eu não fiz aqui o estilo para mobile, né? Então tá aqui assim, só vai até aqui esse tamanho. Fica aí como desafio para você. Mas, vou fazer o seguinte aqui agora, tá? Eu vou apagar tudo que tá aqui dentro do app.test. E vou colocar aqui, ó, esses comentários aqui, que são os casos de testes que a gente vai fazer, tá bom? Vou deixar aqui sem o checkzinho. Vamos focar aqui no primeiro e depois a gente vai colocando o nosso checkzinho, tá? Como é que eu crio um teste? Você já sabe. Teste, é uma função que recebe 2 parâmetros. Aqui uma string, o segundo é uma arrow function. Dentro da string eu digo que eu vou testar, que deverá renderizar os elementos corretamente. Dentro da minha funçãozinha aqui, eu vou fazer algumas coisas, né? Primeiro, vou renderizar, vou pegar aqui o elemento que eu quero testar, certo? Para isso eu vou usar o render, que é uma funçãozinha que tá vindo aqui de dentro, ó. Ninguém tá usando require, não, pelo amor de Deus, aqui vem o autocomplete, né? Vou botar aqui import, eu tô trazendo aqui o render de dentro do testing library react, certo? E vou trazer também aqui já o screen para eu procurar esses elementos na tela. Quem é que eu quero testar? Eu quero testar o app. Eu passo aqui, ó, como se eu realmente estivesse passando aqui um componente. Ele espera que eu importe também. Então, eu vou trazer aqui o meu app, que tá vindo da onde? Do ponto /app, certo? Então, dentro do ambiente de teste aqui, o JSDOM já criou, com essa função aqui, já cria os nós. Tudo bem? Eu vou aqui agora procurar os meus elementos. Que elementos são esses, né? Antes era só ali o Learn React, agora a gente fez a mudança aqui. A gente tem aqui a imagem, a gente tem o input com placeholder, digite seu nome, e a gente tem aqui a palavra hello, certo? Vamos procurar então esses elementos aqui, ó. Para isso, eu vou dizer o seguinte, olha, Jess, faz uma gentileza, guarda aqui nessa variável imagem o que você vai procurar lá na tela e você vai procurar aqui, ó, query by deixa eu pegar o screen aqui, aparentemente eu não botei, tá, agora sim. Screen. Deixa eu salvar. Nossa, ele tá tirando porque eu não tô usando. É o meu autocomplete. Screen. Vou usar agora, depois eu salvo. Screen. Agora sim. Agora sim. Olha a quantidade de informação que vem, gente. Lembra que eu falei que são muitos? Então, tudo que começa aqui com all, você traz mais de um elemento, tá? Então, aqui o find encontra os elementos, todos os elementos pelo alt text. O get, ele pega, né? Então, pegue todos os elementos pelo alt text. E quando não tem o all, esse all aqui, ó, é só um elemento. Então, encontre pelo título, encontre pelo texto, encontre pela role. Usar role é importantíssimo porque a gente consegue ir testando ali a acessibilidade, se a gente está usando os elementos corretamente e tudo mais. Fica para um próximo vídeo isso. Então, eu vou aqui, ó, procurar.
Então, procure pelo texto, tá? Eu vou usar aqui o Query by Text. E aí, que texto é esse? Certo? Eu quero primeiro procurar, não vou guardar a imagem não, vou guardar o texto primeiro, né? Pronto. Eu vou guardar primeiro o texto. Então, procure pelo texto. Qual é o texto? É o hello, vírgula, certo? Então, eu vou procurar aqui o hello, vírgula, exatamente como ele tá. E vou fazer o seguinte, quem lembra do expect? Eu espero que o texto, né, que é a informação que eu tô guardando aqui dentro, que ele esteja no documento. To be. E olha a quantidade de coisas que tem também aqui como matcher, ó. Tem muitas opções. Então, peraí que eu pus errado. To be in the document. Então, eu espero que o texto esteja no documento. Opa, eu fechei aqui, ó. Perdi aqui. Pronto. E perdi esse aqui também. Agora sim. Beleza. E aí, ó, quando eu salvo e volto aqui, está passando, ó. Deverá renderizar os elementos corretamente. Por enquanto, eu estou pegando o texto, tá vendo? Vamos pegar o próximo elemento? E aí vai ser bastante parecido. Então, eu quero pegar o elemento input. Input element. Deixa eu trocar aqui também para texto. Elements. E aqui também, para ficar melhor de entender. Então, input element. Quem é ele, Simara? Ah, olha lá a sua tela e me traz ali o input. Então, procure pelo placeholder. Então, procura pelo placeholder. Aí ele me pergunta, Simara, qual placeholder? Não se assusta, vou abrir aqui a nossa aplicaçãozinha, tá? Olha aqui o placeholder. Digite o seu nome. Vou copiar e vou lá. Tem que estar exatamente igual. Se não colocar igual ali, possivelmente vai falhar, tá bom? E vou dar aqui o meu expect. Eu espero que o input element ele esteja também aqui no meu documento. Então, eu espero que o meu input element ele esteja to be no documento. Então, espero que o input element esteja no documento. É uma função. Isso. Vou salvar, tá? E já vai rodar aqui também, continua passando. Agora, vou pegar o terceiro elemento, que é justamente a nossa imagem, certo? Por enquanto, eu só quero pegar a imagem. Não me interessa que imagem é essa primeiro. Primeiro eu só quero pegar e saber se ela está lá, certo? E aí, ó, eu agora vou fazer o seguinte. Vou guardar aqui dentro dessa variável imagem. Nossa, misturando inglês com português, eu sou campeã disso, tá? Vou deixar aqui text element, input element, image element. E aí, ó, olha na minha tela. Se lá você consegue encontrar pela role, e aqui ele me dá algumas opções, tá? Tem o alert dialog, tem algumas roles aqui que a gente tem que usar corretamente para acessibilidade, pra gente estar ali, tendo ali uma semântica melhor dentro do nosso HTML, né? Então aqui, ó, pela role image. Então, faz o seguinte, vê se você encontra um componente lá, um elemento pela role image e verifica se está na tela. Então, ó, eu espero que a imagem esteja também no documento. E vou salvar. Ó, ele está encontrando corretamente. Então, esse teste deverá renderizar os elementos corretamente. Tudo bem? Que elementos são esses? O texto hello, o input que tem ali o placeholder, digite seu nome.
E aqui a imagem com a tag image, né? Com a role image. Tudo bem? Então, gente, o que acontece aqui, né? Eu tenho que pensar a estrutura básica. Eu renderizo o componente, eu procuro o elemento na tela e eu pergunto se ele estava na tela. E aí poderiam ser outras situações, como a gente vai criar agora. Eu vou criar um outro aqui, ó. Teste, você já sabe como é que faz. Já dei aqui o nosso check aqui no primeiro, ó. Quando a tela carrega, o componente renderiza corretamente. Isso. Agora a imagem está acessível com um texto alternativo. Então, eu posso trazer a imagem e perguntar qual é o texto alternativo. É isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então, ó, por exemplo, eu sei que eu passo o teste aqui, né? E aqui eu passo a minha string como primeiro parâmetro, a minha arrow function. Aqui eu pergunto, olha, a imagem está acessível com um texto alternativo? Então, ó, deverá encontrar a imagem com o texto alternativo correto. Certo? Aí, vamos nós. Primeira coisa que eu tenho que fazer é renderizar. Monta aí, por favor, Jest, lá no seu ambiente de teste, o meu componente app, a minha função app. Agora, faz o seguinte para mim, procura a imagem. A gente já pegou aqui a imagem, né? Então, vou pegar ela agora, mas vou pegar pelo alt text dela, que a gente já consegue testar isso. Então, aqui, ó, imagem, element. Vou botar aqui antes. Alt text, imagem element, certo? Então, aqui, ó, vai lá na minha tela e olha, por favor, pega, por favor, encontra, por favor. Então, find, olha, tem opções, né? O que interessa é eu aprender como pensar e o que eu uso aqui, né? Eu quero pegar alt text, ó, só que aqui é todos os alt texts. Eu só tenho um. Se eu usar esse, vai dar erro. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o query ou get, pode ser o query. Query by alt text, certo? Então, vou passar aqui qual o meu alt text que eu usei lá. Então, volta aqui, ó, copio, é uma ilustração de uma mulher negra usando o computador e segurando uma xícara. Quando eu passo aqui dentro e digo que eu espero que esteja no documento. Ficou grande, né? Vamos ver se meu editor edita pra mim aqui. E aí eu digo, ó, eu espero, expect, que esse alt text ele esteja no documento. Vou rodar, né? Vamos ver se passa. Ó, passou. Ele está encontrando o alt text. Vou mudar alguma coisa aqui, ó. Mudei aqui o nome do meu alt text. Ó, ele quebra. O que ele fala? Olha, Simara, você está me passando um texto que eu não estou encontrando. Eu não estou encontrando esse texto. Deixa eu ver aqui o get, vai mudar aqui pra gente o erro. Vamos ver aqui o get. Ele vai trazer aqui pra gente como ficou montado, ó. Então, olha aqui. Ele tá dizendo, Simara, eu tô encontrando a imagem que tem esse alt text aqui. Você está me pedindo este aqui, olha. Tem alguma coisa errada aí. Conserta pra mim. Por isso que é sempre bom, importante, você vai lá, você copia para pegar a informação correta, certo? Pronto, passou. Então, já tenho aqui, ó, 2 casos de testes, né? Ali para o meu componente. Então, fizemos esse também. Vamos ver agora se o input está funcionando, capturando o valor digitado? Vou criar aqui, teste. Você já sabe fazer.
O primeiro é uma string, o segundo é uma arrow function. A string me conta o que eu estou testando. Deverá encontrar, ou pegar na real, deverá pegar o input corretamente. Simara, você escreve assim no trabalho? Não, a gente escreve lá em inglês e com a sintaxe melhor. A gente vai refatorar aqui no final, tá? Por enquanto eu vou deixar assim para você entender bem. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Onde eu quero testar? É o meu app. Qual a segunda coisa que eu faço? Eu olho e digo qual é o elemento que eu quero testar, certo? Eu quero testar o input element. Mas não só se ele existe na tela. Eu quero testar se tem o texto, se eu estou conseguindo passar o texto do input, o valor do input, certo? Então, vou pegar aqui. Para eu pegar, eu pego o screen, obviamente. Vou usar aqui o query, né? Que é quando eu não tenho certeza que vai encontrar lá a informação. Então, vou usar aqui o query by placeholder text. Atenção para não usar o all, porque senão vai dar erro. Query by placeholder text. Quem é meu placeholder? Já sei, né? Eu vi lá e digite seu nome. E eu vou dizer o seguinte, ó, que para esse elemento aqui, depois que aconteceu o onChange, né, a mudança ali, o input foi digitado, eu quero pegar o valor que foi digitado e eu quero verificar se ele se encontra, se tem um texto igual ao que foi digitado, certo? Para simular aqui esse evento, a gente vai utilizar aqui, ó, de dentro também do Testing Library, o FireEvent. Tem outras opções, vale depois você estudar, mas por enquanto é o que a gente vai utilizar, certo? Então, eu vou aqui no meu input, eu vou, primeiro na real, eu vou chamar aqui meu FireEvent e vou dizer qual evento aqui que eu quero dar, olha aqui os eventos todos que tem. Eu quero ver se ele vai pegar o input, então eu sei que é o evento de onChange, né? Que ele vai imitar, simular ali no nosso ambiente de testes. Então, ele espera aqui dentro, ó, desse evento de change alguns parâmetros, tá? O primeiro é o elemento, que eu quero pegar ali o input, né? O valor digitado. E o segundo é um objeto. E esse objeto, ele recebe aqui por padrão o target lá do HTML, que é um outro objeto que recebe aqui o valor, né? Que é o value. Então, aqui eu passo. Eu vou testar se tá pegando o input, né, Simara. E aí, eu vou dizer o seguinte, olha, depois que for digitada a palavra Simara, faz o seguinte para mim. Eu espero que esse texto aqui, Simara, então, pegando na minha tela, eu vou até guardar uma variável aqui. Conste valor digitado. Campeã em misturar inglês com português. Não façam isso em casa. Valor digitado. Então, quem é o valor digitado? Eu espero, né? Eu quero que pegue lá e procure pelo texto Simara, que é justamente o que eu estou dizendo que foi digitado, certo? Agora sim, vê se esse valor digitado, ele tem esse texto. Então, eu vou usar agora um matcher diferente, que é o matcher to have content, to have text content, na real. Se ele tem o text content, Simara. E ele encontra, certo? Belezinha. Então, vou dar aqui meu check também, ó, porque o nosso input está ali
pegando com sucesso, está capturando com sucesso. Vamos fazer aqui o nosso último caso, então, que é após o usuário digitar o nome, se o texto renderiza corretamente na tela, certo? Então, para eu criar um teste, é teste, que é uma função que recebe 2 parâmetros, uma string e depois uma arrow function. Essa string me dá aqui a descrição, ó, deverá renderizar corretamente o texto digitado. Acho que assim tá bom. Beleza. Então, o que eu preciso fazer aqui? Renderizo aqui, né? Peço pro Jestdom ali simular os nós desse meu componente app. Depois disso, o que é que eu faço? Eu tenho que capturar o input, né? Então, eu vou aqui fazer todo esse processo aqui de capturar um input. Então, input element. A gente já sabe como é que captura um input aqui pelo placeholder. Vou justamente copiar, tá? Então, copiei aqui. Agora, depois que eu pego esse input, eu quero ver algumas coisas, tá? Eu quero saber se eu tenho, primeiramente, a palavra hello ainda aparecendo, né? Lá no meu documento. Então, ó, vê, por favor, Simara, se a palavra hello, vou pegar assim, ó. Na real, não é Simara ainda, é o hello. Vamos ver aqui. Eu vou colocar direto aqui, sem guardar numa variável, como eu tô fazendo aqui, tá? É possível também, não é erro. É até mais recomendado. Então, vou pegar aqui, ó, e procurar o texto dentro dos meus nós ali do DOM, texto Simara, que foi o texto digitado. E eu preciso ver se ele está to have text content, né? Se tem esse texto. Qual o texto? Simara. Vou rodar. Ele vai passar, tá bem parecido com o de cima, né? Só que eu só passei aqui dentro. Agora eu quero ver se aparece Hello Simara, né? Que é o objetivo. Expect. Então, screen. Mesma coisa. Query by text. E agora, ó, é o hello. E eu quero ver se agora vai ter o hello Simara, que é o texto completo. To have text content hello Simara. Vamos ver se passa. E ó, tá passando, certo? Então a gente criou aqui os nossos 4 casinhas de testes. Coisa mais bonitinha. A alegria da Deva Júnior é fazer os seus testes passarem, tá? Vou apagar aqui esse comentário agora para ficar bonitinho aqui no nosso arquivo. E vou te mostrar mais algumas coisas, tá? Eu posso, mas não é obrigatório, tá? Eu vou recortar todos os meus casinhos aqui, ó. E vou guardar dentro de uma... Eu chamo de conjunto de testes, né? Suíte de testes, um conjunto. Para eu fazer aqui um conjunto, eu uso a palavra describe. E aí ele espera a mesma coisa, né? Do teste. Ele espera uma string, onde eu vou descrever o que é esse conjunto de testes. E uma função, né? Uma arrow function, que vai guardar todos os casinhos unitários, né? Os casinhos menininhos do teste, ó. Então, coloquei aqui. Qual que é a minha string? É o meu app. Está testando o meu app, certo? O que eu posso fazer também, para deixar de uma forma mais semântica, é trocar a palavra teste pela palavra it.
ela faz exatamente a mesma coisa, tá? O Jest identifica que é um caso de teste. Então, eu vou trocar também aqui para o inglês, tá? Vou adiantar aqui nosso lado. E vou aqui já, né, fazer minha mágica. Então, isto deverá ser capaz de renderizar o componente corretamente. Ó, isso deverá, então, it, né, isto deverá, opa, rodei aqui o debug sem querer, minha gente, desconsidera. Apertei aqui do lado no debug, aqui. Então, isto, né, deverá ser capaz de encontrar a imagem pelo texto alternativo. Então, vamos trocar aqui, ó. Isto. Vou pegar aqui o textinho em inglês. Deverá ser capaz de pegar o input, o valor correto do input. Certo? E isto deverá ser capaz de renderizar corretamente o componente depois da pessoa usuária digitar. Então, ó, passei aqui. A leitura agora vai ser a mesma coisa, mas agora vai estar em inglês, dizendo que dentro do app eu estou fazendo esses casos de testes aqui, certo? Então, o que é esse it? Substitui o teste, serve para a mesma coisa, tá? Escrevi em inglês e disse aqui que tudo isso, todos os casinhos estão dentro aqui do nosso describe. Tudo bem? E essas todas são palavras reservadas de dentro do Jest, certo? Agora vamos ver na tela se está funcionando, se tudo isso que está passando aqui garantido nos testes está funcionando aqui na tela. Se eu digito a Simara, ele está pegando aqui corretamente o meu input, certo? Então, o que esse teste me garante? Me garante uma documentação, me garante que eu estou aqui fazendo a minha aplicação, o meu componente coberto de testes, o que significa dizer que ele está olhando para mim as informações de retorno da minha função app. Se está retornando corretamente, como eu espero, se tem o resultado, o comportamento como é esperado, certo? Além disso, a gente percebe também uma estrutura que é básica e que a gente falou aqui, ó, algumas vezes. Já deu para você anotar e decorar, né? Eu sei que o objetivo não é decorar nada, mas entender qual que é a estrutura básica. Eu renderizo o meu componente, eu procuro os elementos na tela, eu interajo com esses elementos e eu verifico se o valor esperado é igual ao valor que está sendo recebido, certo? Então, essa é a estrutura básica de um teste. Não é bicho de 7 cabeças, dá pra gente fazer. Ah, não me sinto confortável ainda em usar describe, em usar it, em escrever em inglês. Escreve com teste, bota ali a sua string em português mesmo, mas comece a treinar, testar os seus códigos, porque isso faz total diferença no seu dia a dia de trabalho, certo? A gente tem opções variadas aqui dentro do Jest, como eu mostrei, dentro do Testing Library também, que nos ajuda a criar os nossos testes, né? Vários objetos que a gente consegue pegar aqui, como screen, como render, como fire event. A gente consegue pegar aqui algumas funções que nos ajudam também, né? Como os matchers, to be in the document, to have text content. Tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer, certo? E a alegria é essa aqui, ó. Testes verdinhos, testes passando. Beleza? Isso é tudo, pessoal. Eu espero ter te ajudado a dar os primeiros passos nos testes unitários com React Testing Library. E a boa notícia é que você vai poder reaproveitar boa parte do conteúdo desse vídeo, mesmo se você estiver estudando um framework ou uma biblioteca de JavaScript diferente do React. Isso porque a estrutura básica de um teste unitário é bem parecida e com o Jest e com o Testing Library vocês podem testar aplicações em Vue, em Angular, em Svelte e muitas outras. Agora, para ir além nos seus estudos de testes unitários, é muito importante você ler sobre TDD, né, e você praticar, que é o desenvolvimento orientado a testes, né, o Test Driven Development,
Além disso, também é importante você verificar como é que cria mocks de dados, de chamadas de API. E uma das coisas mais importantes que eu acho é que você precisa aprender ali, conforme a sua vivência, criando testes unitários, como ser mais crítica em pensar quais casos de testes vale a pena fazer. É isso, você já sabe o que fazer, então deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência de seguir o tutorial, porque aí eu aprendo e vou fazendo da melhor forma possível. E também não esquece de compartilhar e de se inscrever. Valeu, até o próximo vídeo! É só isso, tá? Peraí.